Havia um momento na vida de Davi em que tudo conspirava para o desespero. Saul havia se voltado contra ele, o rei que ele havia servido com lealdade, o rei cujo exército ele havia liderado, o rei diante de quem havia tocado harpa para afastar os demônios da mente. Esse rei agora o caçava, com soldados, com espiões, com a determinação fria de quem quer eliminar uma ameaça. E os homens ao redor de Davi, seus conselheiros, seus amigos, os que o conheciam melhor, chegaram até ele com um conselho: foge, vai para as montanhas, como um pássaro que sente o perigo e simplesmente voa. Era um conselho razoável, racional, prudente, humano. Afinal, as fundações estavam sendo destruídas. O que pode fazer o justo? E foi exatamente nesse momento que Davi abriu a boca, não para concordar, não para pedir mais tempo, para recusar, com uma das declarações mais corajosas de todo o livro dos Salmos: no Senhor me refúgio, não nas montanhas, não na fuga, não no conselho dos que têm medo, no Senhor. Há pessoas ao redor de você que falam com a voz do medo, não por maldade, por amor às vezes, por experiência outras, por desistência muitas. Foge para as montanhas, desiste enquanto ainda dá tempo. Não há mais nada que você possa fazer. As fundações foram destruídas. O que pode fazer o justo? É uma pergunta que parece uma declaração de derrota. Uma pergunta que não espera resposta, que já decidiu que não há saída. E Davi ouviu esse conselho de pessoas reais, com rostos reais, com medos reais, e respondeu com uma pergunta que vira o raciocínio de cabeça para baixo: como dizeis a minha alma, foge para os montes como pássaro. Há uma diferença enorme entre prudência e desespero, entre sabedoria e capitulação, entre recuar taticamente e desistir da fé. O conselho que Davi recusou não era apenas um conselho de segurança. Era um convite para confiar mais no perigo que via do que no Deus que não via. E Davi disse não, porque ele sabia onde estava seu refúgio. Enquanto os homens aconselhavam a fuga, Davi ergueu os olhos, não para as montanhas, para o alto. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam
as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Havia algo que os conselheiros de Davi esqueceram no cálculo. Estavam olhando para Saul, para os soldados, para as fundações destruídas, e esqueceram de olhar para cima, porque acima de todo trono humano há um trono que não vacila. Acima de todo rei que persegue, há um rei que observa. E os olhos desse rei não piscam. Davi havia aprendido isso ainda nas colinas de Belém. Quando ninguém o via, Deus o via. Quando ninguém o escolheria, Deus o ungiu. E agora, cercado de inimigos, com o conselho do medo nos ouvidos, esse mesmo Deus estava no trono, observando, provando, conhecendo cada detalhe de cada situação que parecia sem saída. O Senhor prova o justo, não para destruí-lo, para revelar o que está dentro. Como fogo que não queima o ouro, mas revela sua pureza. Davi estava sendo provado, não como punição, como preparação. Cada dia de fuga, cada noite nas cavernas, cada momento em que o conselho do medo tentava substituir a fé, era uma prova. E o ímpio que perseguia, que tramava, que destruía fundações, sobre ele chovem brasas, fogo e enxofre, vento abrasador como porção do seu cálice. Não por vingança humana, por justiça divina, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão o seu rosto. Os que recusaram o conselho do medo e escolheram o refúgio verão o rosto de Deus, não como recompensa distante, como consequência natural de quem manteve os olhos no lugar certo, quando tudo ao redor dizia para desviar o olhar. E agora, ouça as palavras como foram escritas, por Davi cercado de inimigos, com conselho do medo nos ouvidos e a fé intacta no coração. Salmo 11. No Senhor me refúgio. Como dizeis a minha alma, foge para os montes como pássaro, pois eis que os ímpios retesam o arco. Já puseram a flecha na corda para atirar nas trevas contra os retos de coração.
Se as fundações forem destruídas, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas, fogo e enxofre, e vento abrasador serão a porção do seu cálice. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão o seu rosto. Alguém ao seu redor está dizendo para você fugir como pássaro, que as fundações foram destruídas, que não há mais nada a fazer. Davi ouviu isso também e respondeu com 7 palavras que atravessam 3.000 anos. No Senhor me refúgio, não nas montanhas, não na fuga. No Senhor, porque o trono nos céus nunca vacilou. Os olhos que observam nunca fecharam, e os retos verão o seu rosto.